Aqui nessa página a gente dá continuidade aos radicais. E agora, ó, os radicais aromáticos ou radicais arila. E aí eu peguei o aromático mais simples, o benzeno, para dizer que esse cara, ao eliminar um dos seus hidrogênios, lembrando que na forma bastão, cada vértice é um carbono, e cada carbono tem um hidrogênio embutido, então se eu elimino, eu passo daqui para cá. Dá para ver, ó, fórmula molecular. Coloquei as duas. Lembrando também que isso aqui é um hexágono regular. Da onde saiu o hidrogênio é a mesma representação. Representação do radical fenil, que é proveniente do benzeno pela eliminação de um hidrogênio. E lembrando, todos os radicais que a gente está vendo são radicais monovalentes. Só liberação, tá, de um hidrogênio. Legal? Uma única valência livre. E aí é o seguinte, nota que eu coloco tanto a fórmula bastão quanto a molecular. E isso aí se deve aqui a uma explicação, a uma apresentação para vocês, porque quando a gente vê analisar uma cadeia ramificada, o carinha pode colocar os radicais de várias maneiras. Ele pode colocar a fórmula estrutural condensada, ele pode colocar a fórmula estrutural, ele pode colocar a fórmula bastão, ele pode colocar a fórmula molecular. Então o fenil, ele também, assim como metil, etil, qualquer outro radical, naftil, ele pode colocar a fórmula que ele quiser, e você tem que entender todas elas. Para isso, para você entender como vem, eu fiz uma arte, eu vou apresentar agora para você. Então aqui a gente mostra uma cadeia ramificada, onde os carbonos em amarelo, está vendo a cadeia mais importante? É a cadeia principal, tá? E em verde, assinalado de verde, eu coloquei os radicais. Desculpem. Repara que metil está na sua forma condensada, ou a própria fórmula molecular, né? Já o fenil, ó, como eu falei, eu posso usar as duas fórmulas. Eu ainda posso colocar aqui a fórmula estrutural condensada, ou a própria fórmula estrutural, com os hidrogênios abertos. O cara faz o que ele quiser, perfeito? E aí, para não deixar passar batido, para não ficar só no metil, eu peguei aqui o radical etil, que pode ser representado também por sua fórmula molecular. Ou aqui, ó, se você pegar essa parte e colocar aqui, é a mesma coisa. Nota que o etil é formado por 2 carbonos e 5 hidrogênios. Aqui, gente boa. Então você tem que entender quando vier assim, e você tem que entender quando vier assim. Você tem que entender quando vier assim ou assim. O metil não, a gente já está acostumado. Legal? Então uma apresentação, uma arte, para melhorar ainda mais o teu visual e você entender muito mais do que eu estou falando. Legal? Voltaremos à página original. Só um minuto. De volta. Então a gente já viu o fenil, e aí agora a gente passa para o naftaleno, que produz por eliminação de hidrogênio o radical, ó, naftil. Porém, eu posso ter duas opções de eliminação de hidrogênio. Eu tenho hidrogênio em posição alfa, que é em cima e embaixo, e eu tenho hidrogênio em posição beta, que são os hidrogênios das laterais. Deixa eu tomar água aqui que a voz está pifando. Agora sim. Então, quando for eliminado o hidrogênio de posição alfa, evidente aqui, ó, tanto faz essa valência vir aqui, aqui, aqui ou aqui, alfa-naftil. Quando for eliminado o hidrogênio de posição beta, tanto faz essa valência vir aqui, aqui, aqui ou aqui, beta-naftil. Show, né? Então, esse a gente já conhece. Aí aqui, eu vou falar sobre o nosso amigo tolueno, que é o apelido desse composto. E repara que ele forma 4 principais radicais. E esses são importantíssimos mesmo. Geralmente, a nomenclatura de compostos orgânicos, aromáticos, ela passa por aqui, né?
Então você tem que saber benzil, ortotoluil, metatoluil, paratoluil. E o que faz a diferença? É da onde o hidrogênio é eliminado. Porém, antes, já que eu coloquei essa cadeia, e eu estou vendo aqui uma parte aberta e uma parte fechada, que é um aromático, tá? É uma cadeia mista, esse carbono é um carbono terciário, porque está ligado a esse carbono e a esse carbono. Então a cadeia é ramificada. Analisando visualmente, eu estou vendo que a cadeia aromática é a mais complexa, tem o maior número de carbonos, é a mais importante nesse composto. Se ela é a principal, a mais importante, isso aqui é a ramificação. Então vou dar o nome de metil, met mais zil, é ramificação. E a cadeia principal recebe o nome do hidrocarboneto, metilbenzeno. Esse cara, esse nome, é o nome oficial. E o apelido do metilbenzeno é tolueno. Então agora vamos às opções de radicais. Eliminando o hidrogênio do CH3 do tolueno. Tá vendo? Eu produzo o radical que eu chamo de benzil, esse carinha aqui. É por aqui que ele vai se ligar a um grupo funcional, uma cadeia mais importante. Já no caso do toluil, eu posso ter orto, meta ou para. Depende da posição do anel onde o hidrogênio vai ser eliminado. Lembrando que aqui ou aqui é a mesma posição, aqui ou aqui é a mesma posição. Então, se eu marcar a posição 1, carbono 1 para o metil, aqui sai do 2, ou aqui sai do 3, ou aqui, e aqui sai do 4. Então, quando o hidrogênio eliminado do tolueno sair do carbono 2 em relação ao metil, no núcleo, eu tenho ortotoluil ou atoluil. Se o hidrogênio eliminado sai do carbono 3 em relação ao metil, ou aqui, eu tenho metatoluil ou hemitoluil. E se sair em posição 4, e aqui só tem uma, posição oposta ao radical CH3, eu tenho paratoluil ou p-toluil. Então, com isso, eu apresentei para vocês, tanto alquila quanto arila, os principais radicais que interessam, que são exigidos pelas bancas de vestibular e também em nomenclatura de compostos orgânicos. Legal? Daqui a pouco a gente volta, gente.